Seja bem-vindo a mais um vídeo do Evangelho Eficaz. Antes de continuar, deixa um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. É isso então. Agora vamos lá para as perguntas. Tem umas perguntas boas aqui. Algumas a gente até já respondeu, mas às vezes vale a pena só trazer aqui um destaque. Por exemplo, o Tiago Cardoso, ele falou aqui: graça e paz, pastores e irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos vendo nesses eventos recentes das guerras entre Israel e Palestina que muitos cristãos fazem campanhas de oração nas redes sociais com o tema Ore por paz em Israel, mesmo sabendo que nesta guerra os mais prejudicados são os palestinos, incluindo crianças e mulheres inocentes. A minha pergunta é: essa teologia que aponta Israel como relógio de Deus e nação escolhida, abençoada e amada, forma cristãos radicais que oram somente por bênçãos em Israel e comemoram quando o número mostra, mais mortes na Palestina. E se esquecem do Deus misericordioso que ensina o amor ao próximo? Então a pergunta dele é se essa teologia realmente é radical e acaba se esquecendo. O irmão já falou um pouco sobre isso, mas se quiser só complementar, aproveite. Sim. Nós vamos à raiz do problema, que é a citação do Salmo Orai pela paz de Israel. De fato, isso aí está na Bíblia, é um dos salmos de romagem. Era um salmo cantado pelos peregrinos quando iam para as festas religiosas de Israel, e eles oravam pela paz de Israel. E então, no salmo, há esse pedido, né, para que os que temem a Deus orem por isso. Mas é claro que essa oração, ela se encaixa dentro da dispensação do Antigo Testamento, durante aquele período da administração do pacto na Antiga Aliança, em que Israel era o povo de Deus e a quem Deus havia confiado o seu culto, a sua lei, as promessas, particularmente a promessa de que, através de Israel, todas as nações seriam abençoadas. Então, era correto, debaixo. Seria a mesma coisa de hoje a gente dizer: orem pela paz da igreja, para que a igreja não seja perseguida, para que a igreja tenha um testemunho para dar para o mundo, que a igreja seja canal de bênção para Deus. O equivalente de orar pela paz de Israel, lá nos Salmos, hoje, seria orar pelo povo de Deus, que não é mais a nação de Israel, mas todos aqueles judeus e gentios que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, exatamente por não entender, não ter essa compreensão, não ter esse entendimento da revelação bíblica, como Deus se revelou, de como o pacto da graça ele foi administrado de maneira diferente na antiga aliança, debaixo do tempo de Israel, é que eles pensam que essa oração pela paz de Israel é alguma coisa que os crentes têm que fazer. Na verdade, nós temos que orar agora, não só pela nação de Israel, mas por todas as nações do mundo, orar para que haja paz, orar para que as guerras cessem. É claro, tudo isso debaixo da vontade soberana de Deus. A gente pode pedir essas coisas, deveria também pedir essas coisas, mas a gente sabe que isso tudo está debaixo da soberana vontade de Deus. E guerras, elas vão existir até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas podemos orar por paz. Inclusive, é isso que o apóstolo Paulo nos ensina na 1 Timóteo, capítulo 2, que a gente ore pelos governantes para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Ou seja, é justo orar por paz, para que a igreja possa se desenvolver, crescer e alcançar o mundo com a sua mensagem. Muito bem. Uma outra pergunta aqui que vem da Raquel de Almeida Batista Sena. A pergunta é o seguinte: existe alguma profecia que ainda falta se cumprir para Israel antes da segunda vinda de Jesus? Eu creio que só tem uma, e mesmo assim eu coloco a minha interpretação como uma sugestão e como uma ideia minha, porque não há consenso entre os estudiosos, mesmo amilenistas, a respeito disso. É que lá em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo menciona a futura salvação da nação de Israel. Todo Israel será salvo. E eu entendo que isso se refere a um grande avivamento espiritual, conversão de muitos judeus um pouco
pouco antes da vinda do Senhor Jesus. Então, se existe alguma profecia que falta cumprir, é essa do apóstolo Paulo. Mas, como eu disse, eu coloco como sendo uma das interpretações de Romanos capítulo 11, se não me engano, é de 25 em diante, onde Paulo fala, e assim todo Israel será salvo. Tem sido interpretado, quer dizer, essa minha interpretação, ela não é minha, né, mas é de outros, né, que têm entendido que é isso que a profecia se refere. Outros acham que todo Israel aí é todo o povo de Deus, é todos os eleitos. E a gente não tem muita certeza, mas se tiver alguma profecia que falta cumprir, no meu entender é só essa, porque todas as outras já se cumpriram. A terra, Deus já deu à nação de Israel, em Josué capítulo 21, final do capítulo, está dito que Deus cumpriu tudo o que ele tinha prometido com respeito à terra prometida. A restauração de Israel se cumpre como nação quando ele retorna do cativeiro babilônico. A promessa de que um filho de Davi se sentaria no trono para todo sempre. Cristo está exaltado, sentado no trono do universo. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Quem é que vai negar isso? Qual é o cristão que nega isso? Cristo já reina. Então, tudo que Deus prometeu a Israel já se cumpriu. Já se cumpriu. Faltando, talvez agora, o reconhecimento do Messias próximo da vinda dele, quando Cristo vier em glória, que haverá, segundo o meu entendimento, esse grande avivamento espiritual. Como eu disse, é a minha posição, não coloco de forma dogmática e só digo que se tiver alguma promessa a se cumprir, seria essa daí, na minha visão. De qualquer forma, né, se isso acontecer, não seria uma salvação distinta do Evangelho, né? Ou seja, seria necessário que os judeus em massa, num período aí que antecedesse a volta de Cristo, crescem no Evangelho, talvez por pregações, por missionários enviados para eles. Seria isso? Cristãos. Exatamente. Uhum. Exatamente. Aí se cumpriria talvez quando aquela Deus ideia. Se converte, ele vira a igreja. Uhum, uhum. Isso manteria Ele vira igreja, ele faz parte da igreja. Isso não enfraqueceria o valor do Evangelho, né? Não seria um plano B, né? O Evangelho não seria um hiato ou um parêntese de Deus, né? Seria... Eu não vejo problema também, eu me pergunto isso frequentemente, se pode acontecer algum avivamento em Israel antes do fim dos tempos. Eu digo, claro que pode, né? Se Deus, na sua soberania, querer que aconteça, né? Isso sem dúvida nenhuma pode acontecer. Mas a gente não pode nunca, né, colocar Israel para fora do Evangelho, deixar Israel com uma outra alternativa de salvação e de relacionamento com Deus que não seja através da cruz de Cristo, porque através da cruz de Cristo o Senhor providenciou salvação para os judeus e nos colocou na salvação deles. Então, eu acho tão interessante isso, porque o que nós temos é o que primeiro foi dado a eles. E é verdade que muitos judeus rejeitaram a Cristo, mas o argumento de Paulo, né, nesses capítulos 9, 10 e 11 de Romanos é muito claro. Ele diz, mas tem judeu salvo até hoje. Sim. Eu sou o que, por acaso, Paulo fala? Eu sou chinês? Né? Eu sou judeu. Então, eu não estou falando mal dos chineses aqui, por favor. Mas ele fala, eu sou judeu, sou benjamita, né? Da tribo de Benjamim, então eu sou israelita. E Deus está salvando os israelitas. E ele fala, inclusive, que historicamente, né, Deus salvou os verdadeiros israelitas, que eram aqueles da promessa, e não necessariamente do sangue. Alguns eram do sangue também, mas não necessariamente do sangue. Por isso que fica difícil essa interpretação também de a gente, né, fechar a questão, ou é isso ou é aquilo. Quando ele fala em todo Israel, e assim todo Israel será salvo. Porque esse todo Israel, né, tem que incluir, me parece, os dois remanescentes. O remanescente dos gentios e o remanescente dos judeus. Talvez crescendo um pouco no fim dos tempos, seria ótimo. Né? Se esse remanescente crescesse um pouco no fim dos tempos, para a gente ver, de fato, né, muito judeu crente, seria maravilhoso isso. Mas a gente não poderia chamar de todo Israel cada judeu que estiver vivo na terra no momento da volta de Jesus.
porque o próprio Paulo disse que não são todos os do sangue que são de Israel, né? E também isso não seria todo Israel, porque seria apenas todos os judeus vivos naquele momento. Ou seja, se um judeu morrer um dia antes de Cristo voltar, ele está fora dessa possibilidade, né? Não necessariamente, se ele crê em Jesus, ele está dentro. Então, né, está valendo. Mas esse aspecto do avivamento no fim dos tempos, dos judeus, né, eu sei de igrejas, né, de denominações, inclusive, que têm se organizado para mandar missionários para Israel para pregar o evangelho. Seria uma boa alternativa? Eu creio que sim. Nós deveríamos lembrar de evangelizar os judeus. Provavelmente eles estão entre os povos mais difíceis de ser alcançados, exatamente por conta desse antagonismo que começou há 2000 anos atrás, a partir do momento que a geração daquela época, nós não podemos culpar as gerações de hoje pelos pecados daquela época, mas aquela geração inicial que rejeitou Cristo e perseguiu a igreja, apedrejou os primeiros cristãos, fez o que pôde para exterminar o cristianismo. Então, existe esse antagonismo milenar, não é? Já há 2000 anos, dos judeus para com os cristãos, mas eu não generalizo, né? É apenas a história que está aí para mostrar que isso faz com que a evangelização dos judeus não seja uma coisa muito fácil. Mas é muito bom quando igrejas e ministérios se dedicam a isso, da mesma forma que a gente tem igrejas e ministérios para evangelizar os árabes, os muçulmanos e outros povos que são de difícil acesso e difíceis de alcançar com o evangelho. Mas aí é uma alternativa perfeita, não é? Dentro da pergunta que foi feita, se ainda resta alguma promessa. Se existe, é exatamente a conversão de judeus. Fora isso, e quando os judeus convertem, ele vira igreja. Fora isso, mais nenhum. Muito bem. Tem uma pergunta aqui da Leila Vieira. Ela pergunta o seguinte: a perseguição aos judeus e o holocausto, né, está falando aí principalmente do nazismo, né, tem relação com o fato de Israel ter rejeitado o Senhor Jesus? Por outro lado, o progresso econômico e tecnológico do país se deve à bênção de Deus sobre os descendentes biológicos de Abraão? Ou tem outra explicação para esse progresso tecnológico e financeiro e militar? Eu diria, em primeiro lugar, que nós nunca deveríamos falar, dizer, pensar ou acreditar que o Holocausto foi um castigo de Deus sobre os judeus por terem rejeitado Jesus Cristo. O que Deus tinha que fazer com a nação de Israel, dessa perspectiva, já foi feito. Já foi feito. O próprio Senhor Jesus Cristo se referiu no ano 30 à futura derrota de Jerusalém, queda de Jerusalém, destruição do templo, como sendo o cumprimento de o que ele chama de dias da ira de Deus sobre esse povo. Porque os judeus daquela geração rejeitaram o Messias. E o castigo para isso, de acordo com os evangelhos, foi que eles foram expulsos da terra que Deus havia prometido dar a eles como herança. Eles já tinham sido expulsos antes por conta da idolatria e dessa feita por um pecado maior da perspectiva bíblica, que foi a rejeição de Cristo Jesus. Mas aquela geração que fez isso, recebeu o castigo de Deus. O general Tito comandou as tropas romanas do ano 66 ao ano 70 no cerco de Jerusalém, onde milhares de judeus foram mortos e a nação foi dispersa por todas as partes do mundo. Então, não creio que Deus esteja... O que Deus tinha de castigar, já castigou. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no final do capítulo 2, ele se refere a isso, como que a ira de Deus veio sobre eles até o fim. Exatamente porque eles tinham matado não somente o Senhor Jesus, mas os profetas e perseguido os cristãos. Então, o castigo já foi feito. Dizer que o Holocausto é castigo de Deus por conta
da rejeição de Cristo, por terem rejeitado a Cristo, está completamente fora de propósito. Da mesma forma que dizer que o sucesso tecnológico, financeiro da nação de Israel é uma bênção específica porque eles são descendentes de Abraão. Eu não vejo isso prometido. Eu não vejo isso prometido, porque, veja só, toda a prosperidade que Deus tinha prometido à nação, como, por exemplo, ficar na terra, habitar na terra, comer do bom da terra, era condicionado à obediência a Deus. A obediência traria a bênção, a desobediência traria a maldição e o castigo. Exatamente por isso é que Deus expulsou os judeus da terra. A primeira vez, 600 anos antes de Cristo, e a segunda vez, 70 anos depois de Cristo. Israel não se arrependeu desse pecado. Israel não se voltou para o Messias. Então, a volta de Israel para a terra não representa nenhum cumprimento de nada. Simplesmente tem que ser entendido sociologicamente, historicamente, politicamente, militarmente, mas não teologicamente. Não tem mais significado dentro da história da redenção. Eu poderia usar esse mesmo argumento para dizer que a Suíça ou os Estados Unidos são a nação predileta de Deus e que os americanos são um povo escolhido de Deus. Ou o Japão, né? É a nação mais poderosa da Terra, não é? Ou o Japão, que não tem nem quase não tem cristão lá. Pois é, muito pouco. Quase não tem cristão ali, né? O argumento aí é um argumento pragmático, é um argumento que não tem fundamentação bíblica. Uhum. Sem dúvida, Israel tem muito progresso tecnológico, por mérito próprio, trabalho, né, estudo, Sim. Muita ajuda dos Estados Unidos também, muito dinheiro da América que vai para lá. O irmão já morou lá, eu também, a gente vê as campanhas da televisão, doe dinheiro para Israel, os crentes, né, principalmente pentecostais, dão muito dinheiro, ofertam muito dinheiro para ir para ajudar Israel, mas também, né, acima de tudo, Israel tem a possibilidade de comprar armas dos Estados Unidos de primeira mão, é a primeira nação que tem um tratado entre eles, né? Israel recebe as primeiras, por causa que os Estados Unidos precisa de Israel lá no Oriente Médio para poder controlar toda aquela região. Então o pessoal é muito ingênuo, né? Quando vai para esse lado a bênção de Abraão, quando tem situações muito claras, políticas e econômicas por trás. Quanto a esse ponto que o irmão abordou, acho fantástico, né? O que Deus tinha para julgar, ele fez no ano 70, quando ele destruiu o templo que até agora não foi reconstruído e nem vai ser, porque tem uma mesquita lá no lugar do templo, né? E o Senhor deixou bem claro isso, ele falou, olha, para que o sangue dos mártires, desde Abel até Zacarias, né, recaia sobre essa geração. Essa geração. Então, quando Jesus fala para aqueles judeus ali que estavam, naqueles dias ali, rejeitando a ele fala, quantas vezes eu quis ajuntar você, né? Como a galinha que ajunta os pintinhos, vocês não quiseram. Então, essa casa vai ficar deserta. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra nesse templo que não seja derrubado. Então, Deus já derramou a sua ira. Usar o holocausto nazista para falar que a ira de Deus é algo absolutamente, né, sem sensibilidade alguma para com a própria palavra de Deus e para com o próprio Deus, né? Sei. Vamos lá. O que mais que nós temos aqui? O Edileno Medeiros, ele disse assim, se Deus estabeleceu Israel como o relógio do mundo, quais as chances desse entendimento trazer perigo na interpretação bíblica, visto que a referência passa a ser os eventos que ocorrem em Israel e não o texto sagrado? Já respondeu muito isso, né? Eu acho que nem precisamos entrar muito aqui, ou seja, o evangelho é que sai perdendo nessa história toda, porque o evangelho acaba não sendo tão enfatizado como deveria ser, né? Não sei se quer complementar mais alguma coisa sobre isso. Não, está muito claro aí. Sua explicação aí, isso mesmo. Onde é que eu assino? Embaixo. Pois é. Aqui também já falamos sobre esse ponto, que existem agências missionárias internacionais que trabalham, a pergunta do Helder, né? Na evangelização dos muçulmanos. Não, aqui é um pouco diferente. Ele diz assim, há agências missionárias internacionais que trabalham na evangelização dos países muçulmanos.
Eles argumentam que esses países serão a última fronteira para que o evangelho adentre Israel. Há alguma relação entre os países muçulmanos e a plenitude dos gentios, para então ocorrer a plenitude dos judeus? Vê alguma relação nisso? Não me recordo de absolutamente nada nos evangelhos. Até porque na época em que os evangelhos e o Novo Testamento foram escritos, os ismaelitas, que são os ancestrais dos árabes hoje, estavam meio que perdidos lá no próprio Oriente, né? Um povo sem muita expressão, e não são nem mencionados no Novo Testamento. Não há nenhuma menção a não ser a Ismael, feita pelo apóstolo Paulo em Gálatas e na carta aos Romanos. Fora isso, não há nenhuma menção. Os países muçulmanos não cumprem nenhum papel dentro da história da redenção de acordo com o que nos é ensinada no Novo Testamento. Não, isso aí, não sei. Aliás, onde é que o pessoal tira essas coisas, Leandro? Diz aí para mim. O pessoal tira essas coisas da onde? Porque da Bíblia não é. Da Bíblia que não é, né? É das fantasias, reverendo. Das fantasias que o pessoal tem que inventar coisa diferente, sabe? Para as pessoas ficarem impressionadas, né? Eu acho interessante isso. As igrejas mandam missionário para os países árabes, mesmo sabendo que morre e tudo mais, e não manda para Israel. Não manda para Israel, né? Manda. Por quê, né? Porque, na verdade, não entendem que o evangelho é para eles. O judeu está salvo, né? E para comprovar que nós não estamos sendo mal intencionados nesse ponto, olha a pergunta aqui do irmão que ouviu isso na igreja dele. A pergunta aqui do William Ramos. Ele disse aqui: uma vez escutei na igreja que todos os nascidos em Israel já eram salvos, mesmo sem serem cristãos, porque eram o povo escolhido por Deus. Aqui ele pergunta: isso é verdade, né? Claro que não. A salvação nunca foi por conta da biologia ou da descendência genética sanguínea de Abraão. Havia o povo de Deus, na verdade, nas palavras do apóstolo Paulo, o Israel dentro de Israel. Tem um Israel dentro de Israel. Havia um Israel dentro de Israel. Ou seja, aquele judeu do Antigo Testamento que temia a Deus, que andava nos mandamentos de Deus. Muitos judeus do Antigo Testamento eram idólatras, eram adúlteros, imorais, corruptos. Daí os profetas constantemente estarem denunciando o povo de Israel pelos seus pecados. Então, se o judeu está salvo automaticamente por ser judeu, então não faz sentido a denúncia dos profetas. Não faz sentido o ensino do apóstolo Paulo, que diz que o judeu precisa de redenção e precisa de salvação. E que a salvação é pela graça e a fé para todos os que creem, judeus e gentios, como você já mencionou, Leandro, no início aqui da nossa live. Então, é uma interpretação que faz parte desse sistema que tem trazido muitos males teologicamente para a igreja, que a gente chama de dispensacionalismo. E aqui eu me refiro ao dispensacionalismo clássico, que é uma teoria escatológica relativamente recente. Ela deve ter o quê? 200 anos, no máximo, 180, 200 anos por aí, e que foi quem trouxe essa ideia de que Deus tem um plano específico para a nação de Israel, que inclui um meio de salvação distinto pela lei e outras benesses e promessas prometidas à nação de Israel, em contraste com o mundo. A igreja seria um plano B. Uma vez que os judeus rejeitaram Jesus, Deus entrou no plano B, fazendo a igreja ocupar o vácuo que foi deixado pela rejeição dos judeus, e por aí vai. Ou seja, tem trazido tanto malefício doutrinário essa linha escatológica, que é lamentável, que acaba produzindo essas ideias erradas que têm efeito na pregação do Evangelho, inclusive, no entendimento da graça de Deus em Cristo Jesus. É lamentável. Uma pergunta bem direta aqui do Manuel Rodrigues Pereira Júnior. A criação do Estado moderno de Israel, né, que aconteceu a partir de 1948, com o final da Segunda Guerra Mundial, pode ser considerado o cumprimento de alguma profecia?
todas as profecias referentes à restauração de Israel já se cumpriram com o retorno do cativeiro. E se alguma parece ser grande demais ou gloriosa demais para ter se cumprido, como, por exemplo, a descrição do templo que Ezequiel faz a partir do capítulo 40 em diante, se eu não estou enganado, ela se refere ao novo céu e a nova terra, à igreja gloriosa, ao povo de Deus. Então, não há mais nenhuma promessa de restauração a ser cumprida, e nem o retorno à Palestina dos judeus em 1948 representa coisa alguma, porque os judeus voltaram da maneira que saíram, impenitentes, sem acreditar em Cristo. Ora, se Deus os expulsou da sua terra no ano 70 porque eles não criam em Cristo, por que agora, em 1948, traz de volta e eles ainda não creem em Cristo? E já estão lá há mais de 50 anos e continuam sem crer em Cristo do mesmo jeito. Então você vê que não tem nada teológico, não tem nada a ver com o Evangelho. Absolutamente, como eu disse, é um evento que tem que ser entendido politicamente, historicamente, demograficamente e sociologicamente, mas não mais teologicamente. Isso mesmo. O Thales aqui, o Thales Marconi, falando assim, Israel e a igreja, então, é a mesma coisa? Lá no céu, seremos todos iguais ou Israel, por exemplo, o apóstolo Paulo, Moisés, etc., serão tratados diferente ou terão algum benefício ou algo diferente de nós? Então, Thales, a gente acabou de falar agora há pouco, né? O Senhor derrubou o muro que separava os dois povos. E todos serão tratados pela sua resposta a Cristo, judeu ou gentil, pela sua resposta ao evangelho. Se tiver alguma diferenciação no céu, né? É por galardão. Mas aí não tem a ver com raça, com posição social, tem a ver com a fé, com os frutos, né? É isso, reverendo? Tem outra visão? Isso aí. Não tem mais essa diferença de Israel e igreja. Isso aí cessou com a internacionalização do Evangelho. Jesus deixou isso muito claro quando ele contou a parábola dos lavradores maus que rejeitaram os enviados do proprietário para receber os frutos e, por fim, mataram o filho. E Jesus disse que o dono da vinha haveria de mandar o seu exército e destruir aqueles lavradores e entregar a vinha ao povo que produz os seus respectivos frutos. E os fariseus entenderam que Jesus estava falando deles, estava falando de Israel. E é isso mesmo que a parábola dos lavradores maus quer dizer, que Deus estava tirando o reino da nação de Israel por conta da rejeição do Messias e entregando a outro povo que desse o seu fruto. E esse outro povo aí é o povo espiritual, a igreja, feita de judeus e gentios de todo lugar que professa o nome de Jesus Cristo. Então, não tem mais, a partir do ano 70, não é? A igreja, o povo de Deus se internacionalizou, deixou de ser contido somente na nação de Israel e passa a abranger gente de todas as tribos, povos e nações que professam o nome de Jesus. Deus só tem um povo, aliás, sempre teve somente um povo, que é a sua igreja querida. A igreja do Antigo Testamento estava dentro de Israel e a igreja do Novo Testamento ela está no mundo. Muito bem, muito bem. Uma pergunta que vem do chat também, né? Por que a escatologia que vê Israel, é a pergunta do Mário Orozco, por que a escatologia que, ele fala lá da Colômbia, né? O Mário Orozco lá da Colômbia, por que a escatologia que vê Israel como relógio de Deus ganhou tanta popularidade? Porque ela se tornou a escatologia do movimento pentecostal. Ela nasceu, essa visão dispensacionalista, ela nasce dentro dos movimentos de santidade, dos movimentos proféticos nos Estados Unidos, no final do século passado. E depois, com o surgimento do movimento pentecostal, que teve origem nesses movimentos de santidade, o movimento pentecostal adotou a teologia, a escatologia dispensacionalista. E hoje o movimento pentecostal representa a grande maioria dos evangélicos, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. E aonde os nossos irmãos pentecostais estão, eles levam a sua escatologia dispensacionalista também. Por isso que parece ser o que todo mundo acredita, né? Porque eles são a maioria. Mas a razão da popularização
é porque é a escatologia, o dispensacionalismo clássico é a escatologia do movimento pentecostal. Eu acho também porque as pessoas querem ver coisas concretas acontecendo. É difícil viver pela fé, né? É difícil crer, né? Como diz, né? Como quem vê o invisível. Não, elas querem ter, elas precisam tocar em coisas, elas precisam pegar em coisas, elas têm que enxergar. E aí, quando tem esse discurso, né? De que, olha, tá lá, o povo voltou, 48, a nação voltou lá para a terra da promessa, né? Tá se cumprindo, Jesus está voltando, está voltando. Parece que a intenção até é boa, né? A intenção é tentar despertar essa fé, essa certeza do cumprimento das promessas, que Jesus está voltando, mas o faz sob bases erradas, né? O faz com o entendimento bíblico distorcido, né? A gente não precisa dessas coisas, né? Nós temos que crer no que a Bíblia diz e ponto final. Não precisa de ter sinais acontecendo à nossa volta, né, para ter certeza que Jesus vai voltar. Ou a gente crê porque ele disse que vai voltar, ou a gente não crê. A gente precisa de muleta, né, para fé. Não, a fé não precisa de muleta, a fé é fé e ponto final. Acho que esse é um dos elementos também que acaba tornando tão atrativo, tão popular essa crença, né, mesmo sem ter fundamentação bíblica. Muito bem. É um aspecto bem interessante isso aí. Eu creio que explica também. Correto. Ok, a gente está caminhando para o final aqui, reverendo. Uma pergunta ainda aqui da Nayane Medeiros, né? Paz a todos, boa noite. Existe algum fator relacionado ao Evangelho com as causas para uma história de tantos conflitos em Israel? Por que tem tantos conflitos lá? Então, a pergunta dela, e isso também chama a atenção das pessoas ao redor do mundo, é porque sempre tem guerra lá. Então, é porque é a Terra Santa, é porque Israel está lá, é porque Deus está de olho. Né? É isso mesmo ou tem outras explicações? Existem outras explicações mais simples e que estão mais próximas dos fatos. Israel, aquela região toda ali da Palestina, era ocupada pelos judeus até o ano 70 e, vamos dizer, até o ano 125, quando, então, eles foram definitivamente expulsos da terra. E os judeus se tornaram peregrinos pelo mundo afora. Colônias judaicas se formaram na Espanha, se formaram no norte da África, na Europa, enfim, os judeus se espalharam pelo mundo todo. E quando eles saíram lá da Palestina, que era a terra dos seus pais, a terra que Deus deu a Abraão como promessa, quando eles foram expulsos de lá, a terra foi ocupada por outros povos. Outros povos vieram e ocuparam aquela região ali, claro. Né? Ela passa a ser ocupada pelos palestinos, que era o nome que passou a se dar àqueles que foram morar na terra que era antes dos judeus. Em 1948, uma decisão da ONU devolve a Israel o direito de ocupar aquela terra. Só que, quando os judeus voltam para lá, encontram os palestinos. Os palestinos dizem, mas peraí, essa aqui é a minha terra, eu nasci aqui. Meu pai nasceu aqui, meu avô, meu bisavô, gerações, eu estou morando aqui. Por que eu vou sair? Vocês foram expulsos daqui há quase 2000 anos atrás e agora querem entrar na terra? E aí, naturalmente, os palestinos resistem à presença judaica lá e os judeus acham que eles têm o direito à terra. E essa é a raiz de todo esse conflito, né? Raiz de todo esse conflito. Então, eu creio que essa é a melhor explicação. Não tentar achar uma explicação teológica, uma vez que nós já dissemos que Israel, como nação, já cumpriu o seu papel dentro da história da redenção. Muito bem, reverendo. Acho que por hoje é só. Nós conseguimos responder a maior parte das perguntas, né? Sintetizamos, juntamos várias aqui para tentar responder. Né? Esperamos que os nossos queridos que nos acompanham aí, mesmo tendo posições diferentes, opiniões diferentes, né, tenham aproveitado algo do que nós pudemos tratar. Pode dar suas últimas impressões aí, alguns conselhos para esses irmãos nossos aí que nos acompanham e que talvez, né, tenham todas essas preocupações na cabeça sobre Israel, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. O que o senhor diria, né, para esses nossos queridos, como um conselho pastoral aí para a gente finalizar esta live?
Apenas isso, que procure embasar o seu pensamento sobre a nação de Israel e sobre a realidade hoje no que diz a palavra de Deus. O Novo Testamento fala muita coisa a respeito do que deveria acontecer durante esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que é o tempo que nós estamos vivendo aqui. Estude a carta de Paulo aos Romanos, particularmente os capítulos de 9 a 11, também Romanos capítulo 4, a carta aos Gálatas toda, e procure perceber que o povo de Deus é composto daqueles que creem no Senhor Jesus. E se o judeu não crer em Jesus, ele não é parte do povo de Deus, não tem vínculo mais nenhum com as promessas de Deus. Então, estude bem a Bíblia a respeito disso, ore pela paz no Oriente Médio, não feche os olhos para ver que numa guerra as duas partes que estão envolvidas cometem atrocidades e crimes de guerra, os dois lados, não tem um lado santo numa guerra, que não é uma guerra santa, como o Leandro disse aqui. Procure entender tudo isso e ore pela conversão, tanto de judeus quanto de árabes ali naquela região. Muito bem, reverendo. Muito obrigado mais uma vez, né, com toda a dificuldade sua aí de segurar o celular na mão, né, por 1 hora e 17 minutos. Obrigado pelo seu esforço aí nessa noite. E obrigado a todos também que nos acompanharam nessa live. Que Deus abençoe a todos, né? Uma ótima noite e fiquemos com Deus.